Esse é o Antes do Último Café, um podcast de conversas ao fim do dia. São histórias, ideias, reflexões sobre saúde, rotina e a vida como ela acontece. No último episódio, a gente ouviu estudantes que vieram aqui e trouxeram na prática como que foi a sua relação com o sono e o desempenho acadêmico. E uma coisa ficou muito clara: muitas vezes eles não percebem o que está acontecendo. Mas alguém percebe, não é, Nádia? Eu estou aqui com Nádia, que é mãe e que vai trazer essa perspectiva de uma das pessoas que foi entrevistada no episódio anterior, Gustavo Henrique, e ela viveu em casa onde o sono e o impacto de saúde mental pode atrapalhar, em algum momento, o desempenho dos nossos filhos. Em que momento, Nádia, que você percebeu assim que algo realmente parecia que não estava bem? Ele começou a apresentar sinais. Eu e Gustavo, meu esposo, assim, a gente é muito aberto, né? Assim, enquanto família, aquela coisa de sentar à mesa, de estar sempre junto. A gente pega e deixa em escola, eles não vão de transporte escolar. E a gente começou a perceber, ele no ensino médio, né? Nessa questão de Enem, a gente começou a perceber ele com olhar de fadiga. O semblante muda, né? O semblante muda e assim, claro, por eu ser dentista, parecia aquele paciente respirador bucal que não dormia bem, que estava começando a aparecer com aquele aspecto de olheira. Sim, então ele estava visivelmente cansado. Cansado e assim, eu controlando, Gustavo Henrique, o horário dos estudos, tenta não entrar na madrugada, né? Tenta não ficar muito tempo, porque hoje eles estudam muito em telas, né? Com plataformas, resolvendo simulados em computadores, em iPads. Então, assim, eu disse, alguma coisa aí não está bem, porque você está amanhecendo com esse semblante de que não está descansado. Não está descansado. Ele chegou a me contar, Nádia, que ele percebia, inclusive, no humor. Porque privação de sono, ele muda muito o humor da gente. Eu digo que basta uma noite ruim, no outro dia a gente não presta, né? E ele disse que sentia que o humor dele estava fragilizado. Ele se irritava mais fácil. Então, além de vocês perceberem no semblante, no visual de cansado que ele tinha, nas atitudes e comportamento, isso também transparecia? Com certeza. Comportamentalmente foi o primeiro sinal. Ele extremamente impaciente, né? Porque ele tem uma natureza muito amistosa. Sim. Né? Assim, muito leve, muito tranquilo. E ele começou a ficar muito irritado, muito impaciente. Coisas pequenas tirava com rotinas, né? E nesse momento também ele sempre foi muito disciplinado com atividade física, porque a gente sempre teve muito esse cuidado e eu sabia que chegaria esse ano, essas questões de Enem, eu sabia que como ele era casa, escola, cursinho, aquela coisa tinha toda, que ter alguma coisa de escape. Tinha que ter uma coisa de escape. Então a atividade física sempre foi uma rotina para ele. E ele começou hoje eu não aguento ir para a academia. Eu disse, Gustavo, isso aí... Tem alguma coisa. Vocês sinalizavam para ele que vocês estavam preocupados? Ele percebia da mesma forma? Não, na verdade, eu acho que como eles entram nesse universo, né, de alto rendimento, de prazos a cumprir, de conteúdos a concluir... E outros jovens que estão inseridos no mesmo formato. Contexto, e assim, muitos não se rendem, ou assim... se normaliza. Se naturaliza aquilo ali. Eu disse para ele, você vai bugar. A gente está na metade do ano e você não vai suportar, porque assim, é desumano. O que você está fazendo com você é desumano. Mas assim, eles demoram um pouco a aceitar, né? Mas porque o jovem, ele não é um mini adulto. Ele está em construção, né? A parte emocional, a parte cognitiva de um jovem que tinha o quê? 17 anos na época, 16 para 17 anos, ele ainda está muito amadurecendo. Eles não foram construídos ainda para perceber que estava dando errado. E aí, por isso que é tão importante a visão que vocês tiveram. Mas ele disse que chegou um momento que ele disse, não tô bem, tô precisando. E ele até disse assim, e eles já estavam esperando esse momento, porque vocês já estavam vendo isso sendo construído, né? E assim, eu conversei, né, assim, com alguns profissionais, conversei à época com você, conversei com a psiquiatra, e eu digo, vai chegar o momento dele pedir ajuda, porque eu tô vendo que tá chegando...
no final da E linha. vocês sinalizavam e davam a abertura Dava dele chegar abertura. e como pai e mãe tem um momento que a gente tem que aguardar, o momento que eles querem ser acolhidos também, Exato. somente na adolescência, né? Isso, mas ao mesmo tempo eu dei um prazo. Eu disse para ele, porque eu disse para assim, eu falei para ele, a gente conversou com ele, eu e Gustavo, eu disse assim, ó, você pode se achar forte, você pode achar que seu corpo aguenta, mas aí eu falei sobre essa questão da maturidade. Mas mãe é da área de saúde, mãe é professora, e eu tô vendo você no seu esgotamento, então eu não vou mais esperar depois desse período, porque assim, eu sabia que não duraria aquilo ali mais um mês, não, e foi o que aconteceu, né? E na hora que ele buscou ajuda mesmo, ele deu algum tipo de resistência? Tudo bem, eu tô precisando de ajuda, mas não acho que é isso tudo também. Me leva num psicólogo, mas eu acho que também não precisa do psiquiatra. Como foi ele receber, assim, dizer, pronto, agora a gente tá pronto, vamos agir? Como foi a resistência? Na verdade, a família, no período de pandemia, foi um período muito sofrido, porque a gente é de família grande, e assim, eu moro em frente aos meus pais, né? Meu pai é falecido, mas da minha mãe, eles são muito apegados. Então, na verdade, terapia com psicólogo, ele já estava. Sim. A gente fez isso desde a pandemia, e quando foi entrando na terapia, e a psicóloga foi me falando, só que ele fazia remoto por conta da questão, né? E quando aconteceu isso, ele já estava na terapia, e caminhando para essa exaustão, eu falei para ele e a terapeuta, a psicóloga apontou também. Apontou e disse, porque era a construção da tempestade perfeita. Exatamente. Né? Vocês estavam vendo a tempestade perfeita ser ela construída. Disse para ele, Gustavo Henrique, chegou, porque aí foi quando chegou a questão do sono. Então veio primeiro a ansiedade e depois a privação de sono. Como consequência, a privação do sono. Depois que chegou, então já veio a ansiedade, a privação de sono, ela veio a insônia como um sintoma do quadro de ansiedade que ele estava. Mas depois que o sono piorou, você notou que escalou mais ainda? Completamente, assim, desestabilizou. E ele dizia isso para mim. Foi assim, talvez com o grande alerta dele, foi quando ele se disse, eu fiquei 3 dias sem dormir. Pronto. Quando ele chegou assim, eu disse, a gente vai ter que, agora, você entendeu que agora não adianta mais ser a terapia com a psicóloga, que era a doutora Carla, que é até de uma pessoa, disse, você entendeu o que ela disse, e agora você não vai ter mais escolha. Aí, quando ele passou esse período de 3 noites sem dormir, aí foi quando a gente foi para a psiquiatra, fez o primeiro, né, fizemos a questão do acompanhamento com a psiquiatra, e foi quando eu disse para ele. E ele também, de forma muito madura, disse assim, manhã, eu acho que o quadro de ansiedade estabilizou, mas eu acho que eu também tenho essa questão do sono, que talvez eu não tivesse percebido. Sim. E agora eu consigo separar observar melhor, de que essa qualidade do sono, ela já estava meio que desorganizada. Aí foi quando a gente, e de fato assim, foi o que trouxe. Assim, a ansiedade foi controlada, mas essa questão do sono ainda faltava, né? Lembra que quando a gente foi para você, ele ainda estava com essa questão do sono e que, assim, deixava ele extremamente perturbado, porque Gustavo Henrique é muito... não funciona. Não, e ele é muito maduro de dizer, mãe, a cognição não acompanha. Não acompanha. Ele percebia isso. Não adianta. Faltava muita aula nessa época, porque não dormia de noite, não conseguia ir para a escola no dia seguinte, ou ele se forçava, ia para a escola. Ele não se permitia, né? Eles não se permitem, ficam nessa cobrança, nessa coisa, mas ele, algumas vezes, ele ficou sem ir. Porque então ele percebeu que por melhor que ele tivesse estável da questão do humor, que a privação de sono continuava sendo um fator determinante no rendimento escolar dele. Total, e assim, também no humor, porque aí por mais que ele dizia assim, eu não tô com sintoma de ansiedade, aquela coisa irritada, aquela gritante, coisa, não tô, mas essa questão do sono tá me tirando do sério. Me tirando do sério. E é meio que essa é uma bola de neve, é uma retroalimentação. Quanto mais ansioso, pior o sono. Quanto pior o sono, mais ansioso. E uma coisa alimenta a outra. E quando a gente vê, perde o controle. Né? E algumas coisas também, assim, é isso que você falou. A gente sempre respeitou muito o que ele falava. Sim. Né? Então, assim, eu ajustei com ele, a gente foi testando, ele mudou horários da academia, como você sugeriu,
porque às vezes ele ia muito à noite, porque o dia era muito puxado, de aula de estudo, Era mas ele ficava né? excitado quando ia para a academia. Mudou esse horário. Tirou estimulantes. Ele tinha o costume de muito estimulante, muito café, energético. Ele tomava muito café por conta do sono, aquela coisa. O horário da academia ele mudou, a questão também de telas à noite. Eu dizia, Ele foi ajustando a higiene do sono. Ele foi fazendo essa higiene assim, com coisas simples, que ele foi percebendo assim, na alimentação, entendeu? Ele começou a ter mais cuidado, à noite as comidas serem mais leves, tudo que virou um ritual. Virou um ritual, e sono ele tem que existir um ritual, né? Até pra gente que tem um sono saudável, regular, o ritual ele faz bem para o sono, ele sinaliza bem para o nosso organismo o momento de dormir. E eu digo sempre, Nádia, que sono ele é um processo químico, né? E a gente tem uma química que favorece o sono e uma química cerebral que vai favorecer a vigília. Então, se você chega na hora de dormir com química de vigília, é como se o seu cérebro olhasse e dissesse, você tá deitado aqui pra quê? Eu não tô entendendo. Saia daqui. E a ansiedade, ela traz a química da vigília, né? Porque quando a gente tá no ansioso, a gente tá no atacar ou correr, né? Essa é a sensação. E assim, foi uma coisa que me preocupou muito, assim, foi uma coisa que preocupou muito a mim e a Gustavo, porque se foi uma coisa que a vida inteira Gustavo Henrique teve qualidade, foi de rotina e de sono. De sono. Ele foi aquele bebê que amamentou, mas que não dava trabalho. Dormia de 9 às 5 da manhã e a vida inteira assim. Então, assim, Foi terceiro ano a virada de chave, ou segundo ano já. Ano para o terceiro ano. Ele já começou a querer render mais, se utilizar da noite. E muitas vezes por falta de organização, porque talvez quando ele começou a organizar melhor o dia, ele percebeu que dava para fazer tudo que tinha que fazer de dia para priorizar o horário de sono. E assim, eles ficam assim, eu acho que a imaturidade, né, da idade e essa pressão que eles... Porque assim, a cobrança é muito deles mesmo, né, tem isso também. Mas eu acho que assim, eles não conseguem ter a racionalidade de que a quantidade não está tendo a ver com a qualidade. Eu dizia para ele, você está exausto, estudou essa quantidade de horas, 9 fora... Eu não sei o que te rendeu. O que rendeu. Se eu pegar um simulado, você estudou o quê? Diga o assunto a gente trouxe isso no episódio anterior, falando que, às vezes, até a nota não significa desempenho. Né? Porque desempenho é a gente reter a informação e levar aquela informação com a gente. É muito diferente tirar uma nota boa numa prova e reter o assunto que você estudou para aquela prova. E o sono, ele é fundamental para a retenção do aprendizado. Eu digo uma frase que eu acho que é bem verdade, que sono é estudo invisível, entendeu? A gente estuda e a gente retém o que foi estudado dormindo. Quando você está privado, a informação ela fica vaga, ela fica solta e ela se perde muito fácil. Não, e eu falava para ele, eu disse, Gustavo Henrique é física, lembra Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma, você precisa dormir para recuperar. E assim, eu acho que eles ficam nessa questão, e assim, a prova do Enem, eu falava muito isso com ele, e assim, para os pais que estão assistindo aí, assim, a gente precisa dizer isso, falava muito para ele, você, para mim, como filho, não é sobre o Enem. Você não é sobre desempenho, tem algo muito mais importante. O seu desempenho no Enem não me diz nada sobre você. Como é que você vê o sistema, então, Nádia? Porque você tentou intervir como família nesse processo todo. Como foi a presença da escola nesse momento? Eles, assim, eu acho que a escola, ela até tenta se fazer presente, mas eu digo assim, quando eles chegam nesse nível, sabe, de ansiedade, e assim, imagina, são 50, 60 alunos, não é que eu tô... No final, a intervenção tem que ser dos pais. Assim, a intervenção precisa ser muito personalizada, por mais que você tenha... Eu sou professora da universidade, e assim, eu digo, por mais que a gente tenha cuidado, que a gente tenha empatia, sabe, é complicado você ter esse acompanhamento tão multiprofissional, você enxergar isso para cada um. Assim, tem sinais, né? A gente percebe sinais e a gente tenta, mas eu acho que a família, e assim, quem convive, tem que ter essa percepção.
E não pode ter medo de intervir, mesmo sabendo que muitas vezes a recepção dessa intervenção não vai ser a melhor. Mas é sobre saúde, né? É assim, sobre eles não saúde. têm esse poder de decisão. Eu digo assim, morando dentro da minha casa, Isso. pode ter 30 anos. Quem vai intervir no que for Mas é dessa nossa gravidade obrigação, é é nossa obrigação estar ali presente, conhecer nossos filhos e saber intervir no momento certo. Como você disse, isso é muito personalizado e ninguém conhece tão bem os nossos filhos quanto a gente, né? Muitas vezes ele não percebe, a maioria das pessoas, mesmo adultos, não percebe o que estão vivendo. Nádia, eu agradeço demais a tua colaboração aqui para a nossa conversa e a gente vai, inclusive, seguir conversando com a psicóloga Ana Cristina, que vai trazer essa visão de como que o psicólogo ele entra nesse momento de preparo desses alunos para essa época que é tão difícil, que é esse preparo para a entrada na faculdade. Então, a ideia agora, conversando com Ana Cristina, é trazer essa visão do psicólogo. Ana, eu sei que você trabalha com muitos adolescentes, com todas as questões que a adolescência já traz, que não são poucas. E que dentro de todo esse contexto da adolescência, com as questões de formação mesmo, de personalidade, de identidade, né, de sexualidade, tudo isso junto, a gente põe esses adolescentes, essas quase crianças ainda, e a gente põe eles dentro de um sistema que cobra muito deles a questão do desempenho, né? Por que que dentro desse sistema todo, muitas vezes o adolescente ele não percebe o quão exausto ele está? Primeiro, né, queria agradecer pelo convite. Muito gostoso estar aqui conversando Ana, com você. Prazer enorme você aqui. Você sabe que eu gosto bom. muito de você. É recíproco também, gosto muito de você, da sua família. São pessoas que agregaram muito na minha vida, na minha caminhada. Então, é muito prazeroso estar aqui nessa conversa. E conversar de um assunto que você lida todos os dias. É verdade. É verdade. Eles falam, eles chegam a levar isso para terapia. Eu estou exausto. Eles percebem isso ou normalizou, dormir é para os fracos e vamos se utilizar da noite para render mais, para usar a rede social. Como é que você vê no consultório, na prática? Eles percebem que estão exaustos? Então, isso é relativo, sabe? Primeiro que assim, antes de tudo, a gente precisa lembrar que o adolescente, ele está em formação, né? Principalmente a parte biológica, que é o cérebro deles. Então, quando eu trago isso para a família, né, nas discussões, o rumo da conversa muda. Porque muitos pais chegam ali no... Ai, Ana, mas já tem obrigações e tem idade suficiente para saber sobre seus deveres. Oh, meu Deus. Né? Então, assim, só faz estudar e dormir. Então, tá fazendo mais do que a obrigação, né? E aí, quando a gente... Peraí, calma, vamos entender esse contexto, vamos entender em que contexto esse adolescente hoje ele está inserido, né? As épocas aí vão mudando, a nossa realidade já não é mais a realidade de hoje, então Como a nossa realidade não foi a realidade dos nossos pais. Exatamente. E é difícil, às vezes, a gente ver que a realidade do nosso filho é outra, mas é só lembrar que a nossa não foi a dos nossos pais. Exatamente. E aí, quando a gente traz essa conversa para os pais, sabe? E também para os próprios adolescentes, diminui muito esse peso, sabe? Porque muitas vezes os pais vêm com a ideia do é preguiçoso. Ah, mas ele é morto de preguiça. Né? E aí a gente chega com um adolescente, Ana, meu pai e minha mãe só acham que eu sou morto de preguiça, mas não é assim, eu acordo cedo, eu vou para a escola, eu passo um dia exaustivo na escola, muitas vezes eu saio, vou direto para um cursinho, vou para o inglês, volto, vou para uma academia, à noite eu estou exausto, mas eu ainda tenho que dar conta das tarefas, né, das demandas da escola, então assim... É muita coisa. Para um cérebro que está em construção, é sim muita coisa. E aí a gente vai lembrar de outro detalhe. O adolescente, ele está naquele momento que o córtex pré-frontal, né, que é o responsável... esse lobo pré-frontal. Então, famoso, né, que está em desenvolvimento. Então, ali, ele é responsável pelos limites, né, eu digo muito aos adolescentes e aos pais, vamos colocar no popular, é o famoso segurar o freio, perder o freio. Então, assim, esse adolescente...
ele está começando a entender um pouquinho mais desse freio. Sobre limites mesmo. Isso, exatamente. Então, assim, ele vai entender que está num dia exaustivo, está cansado, mas ainda dá para render mais. Porque tem muitas demandas. Então, mesmo estando cansado, que muitos reconhecem que estão cansados, mas não, eu tomo um banho e continuo. Mas não acontece, sabe? Porque tem até outra questão, que é a ilusão, né, do cognitivo de que consegue dar conta. Sim. Mas não consegue. À noite, não, Ana, mas à noite é mais tranquilo, então eu preciso render à noite. Mas não dá. Mas não sabe que no outro dia, 7 horas, ele tem que estar Ali de novo. novamente. A verdade é que o problema não é falta de esforço. Não. É que o sistema todo ele está desalinhado Isso. com a biologia do adolescente. Exatamente. Né? Que a gente já Exatamente. falou, eu trouxe essa informação, inclusive um dos jovens que a gente entrevistou no episódio anterior ficou surpreso disso, nossa, eu não sabia disso, que fisiologicamente o adolescente ele empurra o horário de sono. E é engraçado, na sociologia até fala assim, que eles atrasam esse horário de sono para que ele crie algum grau de independência. Como se quando ele se vê acordado sozinho, com a casa toda dormindo, isso dá um grau de independência. De autonomia. De autonomia para aquele adolescente. Mas de forma fisiológica, realmente, eles empurram a hora de dormir, eles querem automaticamente empurrar a hora de acordar. Isso. Mas a hora continua sendo 6 horas da manhã ou mais cedo que isso, para 7 horas estar na aula, acordados, rendendo e absorvendo aquela informação. Eu até perguntei, que horas que você acordava mesmo? Você chegava na escola privada de sono, que horas que você dizia assim, pronto, agora eu cheguei? E um dos adolescentes chegou a dizer, a percepção que eu tinha era que chegava um momento que eu não chegava hora nenhuma, eu estava só de corpo presente na escola, mas não rendendo, né? Como é que você vê isso, Ana, em relação a respeito da família? Eu estava falando agora com o Nádia, mãe do Gustavo, que participou do episódio anterior, e a gente conversou muito sobre qual é o momento da família intervir. Existe um limite entre respeitar o que é a autonomia, que a gente também tem que, né, levar eles a terem essa autonomia, mas qual é o limite entre respeitar a autonomia e intervir em relação aos pais? É interessante isso, porque sempre trago, sabe, para a prática dos pais e também para os adolescentes. Vamos conversar? Tudo se resolve na base da conversa. Quando existe respeito, as coisas mudam o caminho, né? Então, assim, a família percebe que essa hora do dormir tá se estendendo demais, sabe? Tá ficando muito no celular, tá ficando muito na TV à noite. Então, assim, não tá legal. Então, vamos ter uma conversa, ó. Vamos entender que é estímulo. Seu cérebro, e a gente conversa muito, eu trago muito importante para eles, os dois, adolescentes e família, higiene do sono. Pois é, tão básico, né? Tão básico. Nádia mas falava isso, muito ele foi importante. fazendo pequenos ajustes no dia a dia dele, coisas simples, ela até falou, e que realmente são coisas simples que resolvem grande parte dos problemas de sono, É verdade, né? é verdade. E uma delas é a tela. Pois é, e aí, ó, muitos adolescentes vão esticando, e aí a gente tem que lembrar, né, estão em pleno sistema límbico, então, assim, emoções à flor da pele, tem muita necessidade do pertencimento, então, assim, eu não posso perder a fofoca da última hora. Não tem como, não dá para esperar para amanhã. Amanhã já vai ter muitas outras coisas e eu vou estar completamente deslocada do que aconteceu, não posso perder isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, é entender, trazer para esse jovem que precisa ter um limite, sim, é importante para ele, enquanto adolescente em desenvolvimento, entender que pausas são necessárias e a família vai intervir aí de forma respeitosa, na base dos combinados. Trago muito combinado, ó. A gente vai dar autonomia, vai dar liberdade para você ficar ali no celular. Eu sou contra, eu não gosto. Eu digo a todos os meus adolescentes, não me peço para intervir, para ficar no celular até 10 horas da noite. Não eu vou também fazer não isso. vou não, hein? Não abro mão. Eu não abro mão disso. E assim, vamos combinar, né? Ó, é estímulo. Seu cérebro não tá entendendo que você tá num processo de adormecimento. Então, assim, é mais cansaço para você. Ao invés de você tá descansando, né? Tá nesse preparo de descansar o corpo, você tá trazendo mais estímulo para ele. De manhã cedo, você vai acordar ainda mais cansado.
né? Porque não houve um descanso de fato como o teu corpo está precisando. Então, os pais precisam estar atentos a isso e vai intervir à medida que realmente notar que está rendendo muito menos ou a ansiedade está muito alta, porque já não está conseguindo render. Sim. Sono elevado. Muitas vezes vai acontecendo o distanciamento social. Então, prefere ficar mais trancado no quarto, tá socializando com a família. Atividades que antes eram prazerosas, ela começa a evitar, Isso, exato. Então, a família precisa intervir nesse momento, de forma mais enfática, mas antes disso, precisa ter um acompanhamento muito cauteloso, né? De como é que está acontecendo esses horários, né? Esse despertar, esse dormir. Eu tive alguns casos ao longo da clínica, que as famílias muitas vezes escondiam o cabo do carregador, o cabo da televisão. De tudo se tenta, né? De tudo Esconde se tenta. os controles do videogame. Isso, exato. E aí, para não chegar a esse ponto, né? Porque a gente sabe que o adolescente tá ali, querendo, a dopamina tá ali o tempo todo, necessidade de recompensa. Mas é importante que ele entenda sobre esses processos, e eles entendem. Você acha que a escola, dentro desse processo todo de cobrar desempenho, e eles têm observado saúde mental dos nossos jovens? Então, pergunta polêmica. Sim e não, sabe? Sim, porque eu vejo, né, muitas escolas de uns 10 anos para cá muito mais atenta às habilidades socioemocionais, né? Então, tem sim acontecido esse trabalho das escolas de prestar mais atenção, mas ao mesmo tempo, e aí por exemplo, finalzinho do Fundamental 2 para entrar no médio, já começam cobranças absurdas. Né? E aí a gente precisa dar uma dosada nisso, né? Enquanto instituição, de peraí, estamos formando cidadão, né? Ali são pessoas, não são máquinas. Então, a gente também precisa dar uma segurada. Eu digo a gente enquanto instituição. Você acha que, ao mesmo tempo, a gente está pegando uma ponta do problema, que são as escolas. Você acha que o problema ainda está acima disso? Porque quando você pensa MEC, por exemplo, e o MEC ele põe uma carga horária que, da nossa época de escola, eu estou me colocando aqui na mesma geração que você. Na nossa época de escola, a carga horária ela era X. Isso. Hoje, a impressão que eu tenho é que as minhas meninas, que uma está no ensino médio, a outra está no 8º, ali finalizando o Fundamental 2, a impressão que eu tenho é que a carga horária ela só aumenta. Então, muitas vezes, não é talvez só a escola, só o Enem. Talvez seja uma parte de uma coisa maior. Isso. Você tem essa visão também? Tenho sim. Eu acho que é o sistema, né? O sistema em relação Esse tal de o sistema é um problema, hein? Pois é. E aí eu concordo que, de fato, esse sistema, ele traz hierarquias, né? À medida que ele vai cobrando, vai diminuindo, né? A escala, mas vai aumentando a pressão, né? De rendimento, né? Das escolas, dos professores. E aí, consequentemente, a base, que são os alunos, se sobrecarrega. Então, Ana, se você puder me trazer assim, a mensagem final do que é que você acha que é importante quem está escutando ou assistindo o nosso podcast, que leve de mensagem para casa, nessa visão da psicologia, da saúde mental. O que é que os pais, que é quem está ali junto, o que é que os pais não podem deixar de observar? Primeiro que, quando você trouxe agora há pouco, a minha impressão é que hoje a carga horária é maior. Não é impressão, de fato, essa carga horária, ela é maior, bem maior, né? Então, assim, os pais estarem atentos às demandas dos filhos de, peraí, será que não está um pouquinho exagerado? Será que, por exemplo, no primeiro, no segundo ano, ele precisa ir para um cursinho? Será que realmente é necessário? Você vai agregar valor lá no final? Isso. Eu sei que você tem uma meta de um determinado curso, mas vamos também viver o ensino médio? É porque só ser adolescente uma vez na vida, né? E a adolescência ela é tão fantástica. Ai, é uma delícia. Eu amo trabalhar com adolescente, porque é muito gostoso. É muita coisa. É muita coisa. E são mundos, né? Cada cabeça é um mundo diversificado. Então, assim, a mensagem para os pais é: olhem de fato para seus filhos, sabe? Olhem, cuidem da sua família. Esse dia a dia, essa rotina. E muitas vezes os filhos espelham,
né? O exemplo que tá vendo dos pais em casa. Então, também olhar para cada um, né? Tô passando muito tempo no celular, tô perdendo tempo de qualidade com os meus filhos. O que é que você também está servindo de exemplo, né? Qual é o exemplo que você dá? Às vezes a gente tem que olhar primeiro pra gente, para depois olhar para o outro. Com certeza, com Ana. certeza. Até porque os nossos filhos são a nossa continuidade, né? Isso Então, mesmo. precisamos sim dar bons exemplos. Ana, muito bom conversar com você. E a questão que fica é que se isso é tão frequente, e a gente vê o quão frequente isso é, aonde que a escola entra nisso? E agora a gente vai conversar com Felipe Lucena, que vive essa realidade diariamente na escola, lidando com pressão, com desempenho e com jovens justamente nessa faixa etária. Então a gente vai conversar agora com o Felipe Lucena, trazendo essa realidade, essa visão da escola, porque a gente viu a realidade da família, a realidade da psicologia, no episódio anterior a realidade dos adolescentes, e eu queria saber onde que a escola ela está nessa questão de considerar o sono como parte do desempenho acadêmico. Perfeito, Valéria. O sono, ele faz parte de um processo muito maior. Sem o sono, sem o descanso, eu digo de um processo muito maior porque você tem atividade física, organização, Sim, e outras variáveis. Então o sono ele se encaixa como um grande pilar. Sem dúvida. É à noite, é no descanso, é no sono profundo, é no sono REM, onde as conexões se fecham. Perfeito. Então, dormir bem, eu chamo de ter equilíbrio na vida, é um fator decisivo para as boas decisões, para a boa concentração, para a redução da ansiedade, para um processo de cognição com mais fluidez. Sem dúvida. Então, a capacidade dos alunos em acompanhar as aulas, as atividades, a capacidade de concentração, a capacidade de ter um melhor proveito, a maior produtividade do aluno. Retenção do aprendizado. A retenção mesmo precisa do descanso. Perfeito. Eu costumo dizer muito a eles que todo mundo vai cansar. E quando a gente cansa, a gente tem que aprender a descansar, nunca desistir. E o descansar, se a gente para pensar, ele é diário. Perfeito. Então, isso está intimamente ligado a uma jornada que tem que ser muito bem pensada. A gente traz para o aluno diversas realidades e orientações. Por exemplo, para que a jornada dele não termine tão tarde. Até porque ela começa muito cedo. Eu digo aos alunos, principalmente no início do ano, que eu morro de medo daquele plano mirabolante do início do ano. Porque nos primeiros 15 dias de aula, todo mundo tá no auge da empolgação, adrenalina mil. Esse ano é o meu, né? É tudo ou nada. E aí ele pensa que é uma máquina. E aí a programação dele é muito simples. Desenha aqui o seu horário. É um quadrinho, manhã, tarde, noite, segunda a sexta. Não tô nem colocando o final de semana. Sim. O final de semana a gente conversa depois. Eu quero os 15 turnos. Quando você desenha isso, quando ele completa os 15, você vê muitos alunos com projetos Que esqueceram que tinha que ter sono naquele dia. que eles são uma máquina. É. O aluno acha pouco, às vezes, uma carga horária que tem, ele aumenta. Ele acha pouco o aumento e ele cria uma quantidade de horas de jornada que não condiz com um processo equilibrado. Sim. O que é que acontece muitas das vezes? Ele acredita nisso, porque é fácil de acreditar, porque é um sonho. Porque ele, em teoria é lindo, bonito. no papel Ele- ficou bonito. Ele pensa que vai conseguir aquilo, ele não consegue medir, à medida que o tempo passa, que não tá dando certo. É difícil perceber. É difícil perceber. E é por isso que a gente quer muito as famílias parceiras, próximas. Às vezes a família diz assim, mas eu não lembro mais de matemática, física, química. Não, nem eu quero. Não é Essa isso. parte eu consigo. A gente quer a experiência. A gente quer a segurança. A família, ela por estar próximo, ela pode não lembrar mais dos conteúdos, das habilidades, mas ela tem a expertise
das dificuldades da vida. E do Então, ela conhecimento vai- do próprio filho, não é? Ela Foi como Nádia falou, ela dizendo que começou a perceber no humor do filho como estava mudando, no semblante dele como estava modificado, quando ele parou de querer fazer atividades que eram agradáveis, ir para academia, ele começou a não querer mais ir para academia, ela disse, não, quem é esse? Quem é esse? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Né? E a pessoa vai desaparecendo e demora para eles perceberem. Eu já tive uma situação de um jovem, o garoto chegou pra mim e disse, professor, quero conversar. Eu digo, diga, tomei uma decisão. Vou sair da academia que eu faço à noite. Eu digo, você faz há quanto tempo? Ah, eu sempre fiz. E você vai sair agora? É, certo. E você combinou com a sua família? Não, não combinei nada. Eu já resolvi, eu mesmo que resolvo. Eu já Cheio de autonomia. Eu já tranquei minha matrícula. Aí eu disse assim, ó, a gente tem que fazer um acordo aqui agora. Quem vai ligar pra tua família, você ou eu? Porque a intenção dele era parar de fazer atividade física para colocar mais atividades mais acadêmicas. estudo, mais carga, mais tudo. Então eu mostrei a ele que o tempo, ele tem que ser produtivo. E eu dei um exemplo. É muito comum o aluno, cansado de um dia de jornada, e ele chega à noite e faz assim, Valéria, eu vou escrever um texto de redação. Com a cabeça cansada. Pesada. 2 horas. A redação hoje, ela é um ponto muito forte no processo. Sim. Ela representa, para as universidades que têm a média igual, ela representa 20% da nota. É o passar ou não passar, Então, muitas é vezes. muito fácil, às vezes é o entrar fator ou não decisivo. entrar. E aí, ele gasta 2 horas para tentar escrever um texto à noite. Às vezes ele não consegue. Mas ele tá lá porque ele não é guerreiro. Mas aí de dia, porque ele é o mesmo texto, ele produz em quanto tempo? 45, 50. É. Então, às vezes eu digo a ele, ó, você passou 2 horas exausto e não percebeu que não era hora mais de escrever. Essa hora era hora de descansar. Não tinha mais produção. Então eu digo muito a eles, o turno, ele precisa encerrar. Então, às vezes, o menino, quando monta o horário, ele vai até 11. Eu já recebi vários alunos que diziam, professor, será que a escola não podia ficar aberta mais? Eu disse, não. À noite eu prefiro que você esteja com sua família. Até Eu para prefiro que socializar, vocês ele tem até esse momento, né? É maravilhoso. O momento de estar com a família. Volte pra casa. De estar... Faça uma atividade se você conseguir fazer à noite. Se não conseguir, faça de manhã. Mas mantenha a sua jornada de forma equilibrada. E nós temos diversos exemplos de alunos com uma alta jornada, porque realmente precisa de uma alta jornada. Eu estou falando naturalmente de notas de corte muito altas. Sim. Para se atingir essa nota de corte alta, hoje, para o padrão que nós temos hoje, precisa de uma alta jornada. Mas ela tem que ser equilibrada. O alta não é igual para todo mundo. Professor, eu vou até onde? Até onde você estiver bem. Não vale a pena passar. Felipe, o que é que você acha que a escola até queria fazer diferente, mas ainda não consegue? Imaginando assim, do que vocês têm, porque vocês respondem ao MEC, né? Vocês respondem a alguma coisa maior, vocês têm que ter aquela carga horária X, vocês têm que ter, né, todas aquelas disciplinas, que são muito mais disciplinas que tinha na nossa época. E o que é que vocês acham assim, como sendo escola, estando ali na ponta, que poderia ser feito diferente? Eu mudaria o processo educativo brasileiro. Inteiro, o negócio é muito maior, né? Se você parar para fazer uma análise rápida de 2020 para cá, e aí eu tô falando 2020, eu não tô falando do pós-pandemia, eu tô falando do que a gente se preparou para 2020, então é anterior à pandemia. Sim. Nós preparamos uma mudança para o ensino médio em 2020, essa mudança foi adiada para 2022, essa mudança foi implementada em 2022, e depois nós paramos em 2023, mudamos de novo, mudamos em 24, cancelamos tudo e voltamos ao tradicional. E nós estamos muito atrasados, então... Isso é muito frustrante, não é? Para vocês que se fazem todo um preparo. É muito desafiador. Todo um novo ensino médio, que era o que se prometia, né? Não é? São muitas mudanças, inclusive até estruturais na escola, para você abarcar essas mudanças de forma de ensino, para de repente não vai ser mais. Não vai ser mais. E aí é onde entra uma vantagem de analisar o mercado de uma forma mais ampla, de ter essa capacidade de adaptação com uma certa celeridade. Eu vou lhe dar um exemplo. Em 2022, quando decidiu-se implementar, tinham os itinerários formativos. Então, rapidamente, a gente conseguiu ir em busca de atualizações, consultorias
grandes consultorias, grandes orientações, conseguimos implementar o itinerário e aí, estrategicamente, implementamos com uma carga horária baixa. Por que estrategicamente? Porque a história mostra que muitas dessas mudanças, elas, me perdoem, elas são mais políticas do que técnicas. Sim. E aí, baseado nisso, nós enfrentamos um grande desafio. Será que a gente vai chegar e mudar tudo? Porque uma das propostas era mudar metade da carga horária. E aí a gente resolveu iniciar uma mudança gradativa. Vamos fazer bem feito, mas vamos gradativo. Vamos passo a passo. Nós fomos premiados pelo tipo de implementação. A gente apresentou o projeto de itinerário. Para você ter noção, a gente ensinava ciências da natureza e uma das atividades era no aterro sanitário. Olha só. Os alunos tinham a oportunidade de, imersos, participarem de um projeto muito rico em educação. Isso nunca pôde sair do papel. Isso funcionou por um ano. No outro ano, o governo já mudou. Então, uma proposta seria a gente fazer a coisa no sentido inverso. Se você voltar para 2009, em 2009, o Enem passa a ser um processo de ingresso a instituições, porque o Enem não nasceu para isso, né? Mas em 2009 ele passa a ser. Então, nós, professores, nós recebemos a orientação de cima para baixo. Eu sou professor de ensino médio, mais especificamente terceira série pré-vestibular. Então, nós recebemos o menino que vai ingressar na universidade. E agora é Enem. Toma aí o pacote de Enem com conteúdos e habilidades. Assim as competências estão aqui, as habilidades estão aqui. Esquece essa coisa tradicional. Então, nós tivemos que trabalhar muito para isso. Para conseguir Imagina implementar. esses jovens que pegaram essa transição. Foi né? difícil, foi difícil. A Paraíba entrou em 2013. A gente já tinha a ideia de itens, porque o Enem não tem questões, ele tem itens. E a elaboração mudou. O formato é diferente. Existe uma matriz explicando isso. E ou a gente entende esse processo, ou a gente está estudando no método tradicional para brigar numa concorrência diferente. Que não vai dar resultado, né? E aí o que é que a gente queria mudar na escola? Eu acredito que o sentido seria o inverso. Em 2009, mudou a terceira série do médio. E veio mudando a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, de lá para cá. Mas para pensar, até chegar para todo mundo, chegou agora. Se a gente tivesse mudado lá, em vez de ser na terceira série do médio, no infantil, você fazer com que essa pessoa já chegasse. Quando chegasse agora, essa pessoa já tinha pego a mudança da base. Da base. Seria um processo diferente, 10, 12, 15 anos, para um projeto de educação, é um tempo de implementação tranquilo. Tranquilo, mas, infelizmente, seria o esperado até, né? A gente vive um desafio grande na escola. Hoje o que é considerado bom desempenho? Bom desempenho é passar no Enem? Bom desempenho é ser primeiro lugar? Bom desempenho é ser aprovado em certos cursos? Como é que se mede hoje bom desempenho? Eu acredito que o bom desempenho, ele significa o sucesso, entre aspas, como uma conquista não apenas de um resultado, mas de uma conquista onde o aluno, ele sabe o que quer, ele está bem no processo, ele termina bem equilibradamente, ele está bem socialmente, ele está bem consigo mesmo, ele está com um ser humano saudável. Tem que ser o completo, Tem que ser o completo. A aprovação de um ser humano que está aos pedaços... Será que ela vale tanto a pena? Porque o meu grande receio é que nós não estamos formando o menino para competir numa prova. Nós estamos contribuindo com a formação de uma cidadania. De uma cidadania. Então, eu acredito num projeto mais completo. Porque o desafio do Enem, para aquela criança, eu chamo de criança, tá? Mas eu vejo como criança também. Para aquela criança... Esse ser em transição. Ele não gosta muito, não. Mas para aquela criança, é o grande desafio que ele está tendo ali. Mas nós sabemos, como você disse, nós somos aqui da mesma faixa, nós sabemos que vão vir outros desafios. Então eu acredito que esse projeto de sucesso, ele está completo quando você o tornou apenas um processo, você saiu dele bem, você conquistou os seus cursos ou o seu resultado ou o que você almejava, porque cada um de nós tem um projeto diferente. Sim. E está preparado para um novo desafio que é a universidade,
Que também é outra demanda intensa. E Tudo bem que você já vai estar em outra fase, você já começa a entrar na fase de adulto jovem, né? Lobo pré-frontal, como a gente conversou aqui, límbico e tudo mais, já está com uma formação maior. Já está formado. Por quê? já. Porque a gente lida, e foi isso que a gente trouxe muito aqui, a gente lida com um ser humano que está completamente em formação. Então, como se Está biologicamente... se transformando ainda, né? Ele não tá pronto. Biologicamente, eles não estariam prontos para esse tipo Isso. de demanda. Perfeito. Né? Biologicamente, eles Perfeito. não estão. Né? Essa questão de escola começar às 7 horas da manhã, porque isso, de acordo com a fisiologia do sono, Sim. ela é um horário que não é compatível com a fisiologia do sono do adolescente. E ele estuda, muitas escolas têm, né, o turno da tarde para os mais novos e você vai ficando mais velho para o turno da manhã. E é justamente o turno da manhã que vão chegando os adolescentes e que fisiologicamente atrasam o seu sono e que 7 horas da manhã, em sua maioria, não estariam fisiologicamente prontos para estarem acordados. Ainda existe algum movimento para mudança de horário de início de escola? Não. Já não se fala mais nisso. Eu né? acredito que o início tem muito a ver com o tempo de sono e com o horário de dormida. É. E eu acredito que o que acontece é que as pessoas não têm mais o equilíbrio de dormir mais cedo. São tantos fatores que empurram, né, o horário de Acabam sono. empurrando ele, os estímulos, as telas, as luzes e o horário. Antigamente você dormia no Jornal Nacional, após o Jornal Nacional, né? Era? E hoje as pessoas estão se acostumando a dormir muito tarde. É. Então, eu acredito que o horário da manhã, ele é um horário muito produtivo. Você está completamente relaxado se você tiver tido uma boa noite de sono. O problema é que fisiologicamente isso nem é para todo mundo. Nem em relação a cronotipo, que são aquelas pessoas que se sentem melhor com a manhã. Tô vendo que você é um matutino. Você é aquela pessoa que gosta de acordar cedo e se dá bem com a manhã. Porque fisiologicamente algumas pessoas não foram geneticamente programadas para se sentirem bem com a manhã. Aí tem o turno da tarde, né? Tem Pois várias instituições que a tem o gente turno da tem tarde. o turno da tarde. E aí vale a pena observar que não são todas as instituições, mas Isso. vale a pena observar e tentar ingressar dentro de um horário biológico também daquele E aí, adolescente. se Né? para o aluno, esse horário da manhã, se ele está inserido nesse grupo e o horário da manhã não é um horário bom, confortável, então é interessante que ele pense numa instituição que tem um turno da tarde. Que tem um turno Com da tarde. certeza. É verdade. Olha, tem que estar bem. A gente só produz quando a gente está bem. Até porque existe uma cultura, né, de que dormir pouco e produzir muito, você tá à frente. Eu né? não acredito. Isso tem caído, Eu não acredito. Cada vez mais a gente tem percebido que essa cultura, ela tá entrando ela tá perdendo força. Está sendo desacreditada. Graças a Deus. Nem fale, porque a gente trata muita gente doente todos os dias no consultório, justamente por privação de sono, e a gente viu no episódio anterior ao nosso, jovens que conseguiram êxito, aqueles que tinham uma rotina e que pensavam no sono como estratégia de estudo. É isso. E aqueles que se utilizaram da noite da forma errada. A gente tem que trazer, Felipe, a temática sono para a escola. Fazer mesmo um momento onde se fala sobre a importância de dormir. Perfeito. Porque para os jovens ainda é a boa e velha perda de tempo. Mas essa orientação, ela precisa ser cada vez mais clara. E o equilíbrio, esta é a palavra. É equilíbrio. Então você tem que dormir bem, você tem que ter um social, você tem que ter uma atividade física. Nós não podemos ir contra a ciência, isso é ciência. Os pilares, eles têm que ser respeitados em qualquer faixa etária. Olha, se você vive essa experiência, talvez um dos primeiros grandes desafios que o jovem vive nesse processo de ingresso de instituições de ensino superior, e ele vive bem. Ele está se preparando para viver o próximo desafio da universidade e depois ele vai se preparar para o próximo desafio da jornada de trabalho dele, da lida diária dele. Independente da rotina que ele quiser tomar, vai ser um grande desafio. O mundo está em transformação e nós precisamos estarmos preparados para o novo desafio. É interessante que a maior habilidade hoje que uma pessoa pode ter é a capacidade de desaprender e aprender de novo. Sem dúvida, de porque se reinventar. É isso que o mundo mudou. Se reinventar e tentar se adaptar às novas realidades. Os alunos, de uma maneira geral, querem dormir pouco e querem fórmulas milagrosas. Elas não existem. Não existe. Existe uma capacidade sua de adaptação. Precisa de um trabalho árduo, sim. Existe uma complexidade nos processos de ingresso, sim. E a gente precisa lidar com isso. Olha para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é complexo. Então a gente precisa se adaptar para isso, compreender as variáveis que pesam e saber equilibrá-las. Por isso,
esta parceria, essa união. Por isso a família tem que estar tão Tem que próxima. estar sempre tão próximo. Exatamente. Felipe, eu tenho certeza que vocês conhecem os grupos de risco. Na escola vocês conhecem aqueles que estão em grupo de risco. As famílias são chamadas, Sim. o setor de psicologia ele entra Muito em atuante, ação. muito atuante. Né? Então são identificados. Existe uma buscativa por Existem aqueles que estão precisando de diversos ajuda. trabalhos e treinamentos para identificação e auxílio. E naturalmente agir passa também. pelo acolhimento às famílias e orientação. Então existem grupos de setor de psicologia e existe treinamento com todos da equipe técnica. De perceber aquele aluno que, como a família percebe, às vezes o próprio professor perceber. O olhar. A gente diz que existe um adulto de referência, né? Então você não sabe quem vai ser o adulto de referência. Então, todas as pessoas dentro da escola, elas precisam ter um mínimo de um treinamento para que elas possam ser abordadas. Porque ela pode ser. Agora, naturalmente, que a equipe técnica, os professores, é quem passa pelo maior tipo de treinamento. Para você ter um exemplo... Aqueles que estão com a vivência diária, né? Muito próxima. Pra você ter um exemplo real, agora em janeiro nós tivemos uma formação de 15 dias para professores e equipe técnica, e dentro dessa formação, um dos grandes pilares foram essas preparações. Porque muitas das vezes a gente consegue auxiliar. É uma fase. O aluno está ansioso. Porque isso acontece. A gente está vivendo uma geração mais ansiosa também, né? Então a gente precisa compreender, se aproximar, orientar. Porque se a gente entende que isso vai acontecer e que a gente sabe lidar com isso e que a gente pode contribuir, naturalmente, que respeitando a análise multifatorial, Sim. mas a gente pode dar a nossa contribuição, a gente pode ter o nosso acolhimento, a gente pode dar a nossa visão, como nós estamos com os alunos por um tempo muito grande. Eu costumo dizer que a família nos entrega o seu maior patrimônio. Porque nós essa que temos família, você que tem as meninas, eu tenho 3 filhos também, o meu maior patrimônio está dentro da escola. Eu troco qualquer coisa por aquelas crianças. Então, se ali está o maior patrimônio, é ali que tem que estar a maior atenção da gente. E como escola agora, eu estou falando como família, mas como escola, a gente precisa também ter esse olhar de cuidado, de acolhimento, para que a gente possa, parceirizando com a família, dar o melhor resultado ao aluno. Sem dúvida nenhuma. Felipe, foi um prazer conversar com você. Obrigado, saber como Valéria. que a escola participa desse processo. No primeiro episódio, a gente conversou com o que acontece com o estudante, a visão deles, e hoje a gente ficou muito claro de que isso não é uma escolha individual, né? É um sistema. Muitas vezes a gente ignora que tem fatores mais básicos e menos, né? A questão de desempenho, e que uma questão central, como você falou, dentro de todos os pilares que a gente tem que tomar conta desses adolescentes, o sono é um deles bem importante. Se você quer aprofundar sobre esse tema, entender melhor como que o sono vai impactar na sua saúde, já me acompanha no Instagram, no @doutora Valéria Marques. Se você é profissional de saúde e você quer aprender a avaliar e interpretar o sono na prática clínica, eu também tenho um trabalho específico voltado para isso dentro do @sono sem segredos. Você vai conhecer a nossa mentoria Polissonografia Sem Segredos. E agora, se esse episódio ele fez sentido para você, compartilha com alguém que vai precisar ouvir isso. Segue o nosso canal para ver os próximos episódios. Até breve.